Bruno, que impacto, e tentando olhar para esta questão mais macroeconómica, que impacto é que poderá ter este PEC nos mercados? Que reação poderá suscitar, sendo que parte destas consequências que daqui advirão já foram descontadas? Sim, bastante. Principalmente há 15, 20 dias atrás, portanto, quando se começou a falar da primeira da reunião entre Portugal e a Alemanha e depois pela necessidade de Portugal ter que vir a tomar novas medidas, aí os mercados reagiram a essas medidas, particularmente os mercados da dívida, onde se realizou, enfim, um ajuste para máximos recentes e também ao tal movimento de que as taxas de juros a 2 e 5 anos estão já, portanto, próximos e, no caso de 5 anos, até acima de 10 anos. Portanto, estamos já em território praticamente flat, em que a curva das taxas de juros de Portugal está com uma curvatura que indicia mais do que provavelmente que os mercados estão efetivamente solicitar, digamos assim, entre aspas, o pedido de ajuda externa português. Portanto, é uma situação que já remonta a 15 ou 20 dias atrás e que esta questão agora é interna das políticas internas apenas vem de alguma maneira a acentuar, sendo que não é aparentemente a razão disso, até porque, por exemplo, se nós olharmos nas taxas de bilhetes de tesouro a um ano, as taxas estão até a recuar ligeiramente para níveis em que ainda olhando só para um ano, ainda poderia não recompensar a Portugal pedir, se olhássemos para as taxas de financiamento dos planos de ajuda externa da Grécia e da Irlanda. No entanto, e ao que parece existir um movimento dentro da zona euro para as taxas de financiamento serem, portanto, baixadas, poderá obrigar, claro, à renegociação dos planos de financiamento da Grécia e da Irlanda e a taxa de juros mais baixas de Portugal, e, portanto, olhando já num horizonte de uma ajuda externa a 2 ou 3 anos, portanto, olhando para as taxas que se estão a praticar no mercado, aí sim já existe, de facto, nas taxas médias destes 3 anos, já existe sim, de facto, uma razão efetiva para que Portugal equacione fazê-lo. Se for através do FEF, será a taxas de juros mais altas do que se fosse através do FMI. No entanto, se fosse através do FMI, iria contra, digamos assim, as raízes do eixo franco-alemão e do projeto europeu. E, portanto, há uma grande pressão para que os países não o façam diretamente ao FMI e que o façam dentro do FEF, ainda coadjuvados pelo FMI. Bruno, apesar deste cenário de eleições antecipadas, também já falamos, já ter sido antecipado pelos mercados, poderá, e é sempre difícil prever estas situações, fazer futurologia, mas ainda assim poderá ser uma situação que venha resolver pelo menos a médio prazo a situação portuguesa perante os mercados, nomeadamente ao nível do financiamento? A nível do financiamento externo, trata-se apenas e só de um balão de oxigênio, digamos assim, durante o período em que ele vigorar. Visto que as taxas, se olharmos para 3 ou 4 anos, estão, de facto, já a um nível acima dos planos de ajuda. Quais é que são as consequências que podem daí vir? Depende muito do que é que acontecer em termos daquilo que possa vir a ser a consultoria ou a auditoria às contas públicas nacionais, digamos assim. Se verificar um cenário idêntico ao da Grécia, em que se descobriram esqueletos no armário e que de alguma maneira também se forçou à resolução do fenómeno de desorçamentação através das parcerias público-privadas ou outros instrumentos, teoricamente, no curto prazo, reduz, digamos assim, de alguma maneira, enfim, as expectativas de que esta intervenção seriam suficientes, porque tendem, de alguma maneira, a aumentar a percentagem da dívida em volume do PIB e também a percepção real de qual é o verdadeiro volume da dívida pública bruta nacional. Por outro lado, enfim, no médio e longo prazo, ou seja, há 3, 4, 5 anos, aí sim esperar-se-ia que de alguma maneira contribuísse positivamente para a resolução dos problemas económicos nacionais que estão na origem desta questão e que são o forte endividamento externo líquido português, o aumento desse endividamento externo líquido, principalmente nos últimos 10 anos. Por outro lado, também este fenómeno, digamos assim, de forte alavancagem, portanto, nacional. Os países periféricos, como por exemplo Portugal e Irlanda, têm níveis de alavancagem, por exemplo, equivalentes a países que têm mais do dobro ou triplo do PIB per capita destes países, por exemplo, a Dinamarca, e, portanto, são níveis de alavancagem incomportáveis para o modelo económico que vigora dentro da zona euro.
E, por outro lado, a situação específica nacional, no que diz respeito enfim, à evolução económica e à forte dependência da economia nacional naquilo que é, portanto, as suas dinâmicas internas. Portanto, o consumo interno no PIB nacional pesa cerca de 70% e, portanto, num cenário de austeridade e de ajuda externa, sendo necessário, portanto, melhorar a competitividade nacional através de um eventual ajuste nos fatores de trabalho ou nos custos de trabalho. Isso tenderia a penalizar muito mais, portanto, esta dinâmica do consumo, que vale 70% do PIB, naquilo que são as principais dinâmicas macroeconómicas do nosso país. Portanto, no curto prazo, teríamos, claro, esta auditoria, digamos assim, que tenderia a agudizar um pouco as condições de financiamento, principalmente se olharmos para as taxas do mercado secundário que são praticadas, mas que não têm impacto porque o país está a usar essa ajuda externa, se acontecer. A 4 ou 5 anos, depende da forma como nós atacarmos os problemas estruturais que estiveram na origem desta situação, para além da crise internacional. Mas eu acho que o mais importante é, de facto, o modelo de alavancagem que foi prosseguido nos últimos 10 anos e também o forte crescimento do endividamento externo líquido, que está, obviamente, na razão desta alavancagem, e que foram essas as causas. Atacando essas causas a 4 ou 5 anos, há quem diga que isto poderá demorar um pouco mais, há quem fale em 10 anos, vários economistas portugueses que falam que isto pode demorar 10 anos, mas seria melhor que o atacássemos o mais rapidamente possível, visto que ele tende a agudizar-se, como nós temos vindo a perceber através das despesas, dos volumes da despesa da dívida, é uma situação que se tende a agudizar às taxas atuais e, portanto, a ajuda externa daria aqui algum balão de oxigênio para nós resolvermos primeiro os problemas internos. Pelo contacto que tens com investidores, acreditam que essa possa ser a melhor solução? A ajuda externa, o pedido de ajuda externa? Neste momento, face à preparação, digamos assim, que tem existido para a opinião pública e ao esforço que vários economistas, que os reguladores, o Banco de Portugal, têm feito no sentido de alertar a opinião pública e os investidores para essa situação, a generalidade dos investidores estão preparados para esse cenário. Desculpa, Bruno, estão preparados ou já não pensam? Que é sempre uma distinção importante para se fazer. Estão preparados, ponderam esse cenário, ou estão preparados, já não pensam que há outra saída possível? Sim, equacionam esse cenário cada vez mais como um cenário inevitável relativamente ao mercado atual. Mas, claro, repara, a própria Europa ainda terá algo a dizer até ao final deste mês. E, portanto, vamos aguardar com alguma calma também para as novas resoluções. As novas resoluções que possam vir aí esta semana e esperemos de facto que elas contribuam para que este cenário, não sendo, portanto, o cenário mais preferido pelos principais agentes económicos, possa ser gerido de uma maneira que seja de forma mais facilmente acomodável à situação económica atual e aos fortes níveis de desemprego que estão registados nestes países periféricos. Bruno, olhando para estes, e acompanhamos aqui apenas alguns, havia muitos mais, mas acompanhamos apenas alguns sites económicos que falavam da realidade portuguesa, nomeadamente o Financial Times, o Wall Street Journal. A forma como tratam o país, a forma como retratam nestas notícias, acaba por haver... Tu falavas do caso grego, poderiam ser encontrados alguns esqueletos no armário, mas a forma como têm tratado nas notícias internacionais a situação do país, as próprias medidas, não te parece, e é uma questão naturalmente que levanto, que há uma certa... Não se encontraram esqueletos no armário, mas estavam alguns esqueletos à porta, pelo menos, que levassem... Parece por vezes, quando se lê estas notícias, que há uma certa ironia na forma como tratam a realidade do país. Sim, efetivamente. Portanto, isso tem a ver com a tal questão da credibilidade da execução orçamental, com a credibilidade também das projeções que foram feitas agora para este... Com os vários PECs, com as várias alterações que primeiro com chegava a X, recuos, depois era preciso mais. Os constantes avanços e recuos nas previsões. A tal confiança de que falávamos que era tão necessária em 2010. Exatamente. Portanto, essa questão da credibilidade, de facto, se olharmos para a forma como a imprensa estrangeira já redige, enfim, os seus editoriais e a maneira como abordam a questão portuguesa, verificamos que, de facto, que a questão da credibilidade já é uma questão bastante abalada do ponto de vista da situação nacional e, portanto, que não é uma questão que tenha, enfim, 5 dias ou 10 dias, é uma questão que já tem
enfim, alguma evolução, porque para o fazerem, obviamente, que têm que recorrer a dados factuais e os dados factuais apontam nesse sentido, infelizmente, para a situação portuguesa. Bruno, muito obrigado. Bruno Costa, analista da GoBulling, aqui hoje com uma análise a vários temas que marcam a atualidade.